São 100 anos de coragem, trabalho e amor. A história de um homem que se tornou único em tudo, Zildo Demarque. Eu estou com 100 anos. Muita coisa na minha vida se passou e está se passando. Essa casa, ela foi construída, a primeira versão dessa casa foi construída pelo meu bisavô, pela minha bisavó. Eles vieram da Itália em 1897. E eles moraram primeiro numa cabana, construída ali em cima, do lado daquela bergamoteira ali. Tem ainda as marcas hoje, se tu olhar no solo, assim, dá para identificar onde era a terraplanagem dessa cabana. Eu presumo que eles tenham levado uns 3, 4 anos para construir essa casa, porque é uma casa bem grande. Imagina, ele saiu dessa casa, vocês estão vendo ali a casa, né? Era uma casa muito simples, as crianças andavam sem calçado, para se tornar um dos principais empresários do período, né? Gildo, porque quando ele nasceu, a nona, a mãe dele, ela não falava português, ela falava só italiano. Não é italiano, mas é o dialeto italiano, né, do Vêneto. E todos os tabeliões da região eram alemães, porque os alemães chegaram antes aqui. Então ela foi registrar ele no cartório e ela tentou falar Gildo, mas ela não conseguia. Ela falou Zildo, tentando falar Gildo. E o tabelião foi lá e escreveu Zildo, com Z, foi o que ele ouviu. E tampouco ela poderia conferir se a escrita estava certa porque ela não sabia ler. Então ficou registrado Zildo. O nosso avô veio da Itália em 1871, 72. Ele veio sozinho. Durante 5 anos ele construiu aqui alguma economia e foi para Barão. Lá em Barão ele comprou aquelas terras porque já não existia mais lotes para serem doados, que alguns colegas e amigos dele já tinham recebido lotes do governo brasileiro. Não tinha mais. Ele comprou aquele lote por 1.000 contos de réis. E ali ele construiu uma casa muito primária. Voltou para a Itália 5 anos depois, em 1897. Ele regressou com a família toda, com as irmãs e os irmãos do meu pai. Meu pai nasceu aqui em 1898, lá em Barão. E ali, em Barão, é aquilo que está lá hoje. Claro que 100 anos a gente começa a passar um filme, né? E ver da onde ele saiu, né? Do que ele fez. E isso ele sempre contou para nós, né? Sempre foi dos valores que ele passou para a família. De perseverar, a trabalhar sempre sério, sempre cumprir com aquilo que combinou, com os acordos, né? Um dos nossos grandes valores da empresa, e para conquistar o espaço, né? E sempre aprender com os outros também. Ele sempre, esse ponto de não ser o dono da razão, né? De ter a humildade de aprender, ele sempre trouxe também para nós. A gente se sente orgulhoso. Eu sempre falo assim, é um orgulho dizer, eu sou filha do Zildo Demarque. Eu acho que isso é para todos nós, a família. Ele era balconista. Ele servia família Zucati e ele foi fazendo toda essa escalada com muito esforço próprio. Ele sempre foi muito visionário e ambicioso e conseguiu. Eu fui para Porto Alegre, fui trabalhar, fui morar com meu tio, mas como eles queriam controlar meu comportamento, eu era bem comportado, mas não gostava de ser vigiado. Aí me estabeleci numa casa de estudante, junto com meus colegas, eu estudava e trabalhava. A minha prioridade era o estudo, depois a parte esportiva. Com isso eu me encontrei
e quis provar para mim e para minha família que eu tinha capacidade de, sozinho, trabalhar, ganhar, pagar os estudos e me formar. E nessa época o Zildo teve um amigo chamado Pedro Rosso, lá de Lajeado, que tinha já uma fabriqueta de laticínios. E nessa, vamos dizer assim, nova etapa, eles fusionaram interesses e o seu Pedro Rosso fez parte integrante, vamos dizer assim, da nova Constituição de Laticínios Cereais S.A. Recebíamos manteiga lá na Rua da Conceição em blocos, fazíamos barquetes de 250 gramas no próprio depósito. E ali também vinham queijos, materiais de laticínios, porque naquela época a indústria de laticínios era bem primária. Na época, a Sociedade de Laticínios e Cereais recebia e revendia na Rua da Conceição. E o Zildo já tinha também visões, vamos dizer assim, mais futuristas. Ele já trabalhava em larga escala na área de cereais, contrabalanceando com laticínios e cereais também, açúcares. Então, nessa época, ele, vamos dizer assim, deu um impulso. E o passo seguinte foram aquisições de algumas unidades de laticínios pequenas que ele comprou no interior, que a empresa foi comprando. E nesse momento que foi constituída a Lacesa. O nome Lacesa é Laticínios Cereais S.A. E esse Lacesa se configurou como marca de produtos no mercado. Minha mãe era uma mulher muito forte, apoiadora dele. Eles formavam um casal assim, bem complementar, e ele sempre se apoiou muito nas opiniões dela, porque ela tinha uma sensibilidade muito grande para perceber as pessoas, como ele também tem. Ela sempre cultivou e ela era muito vaidosa, né? E isso eu acho que é uma coisa gostosa. Eu digo, a vaidade, claro, na medida correta, ela é uma autoestima, né? Então ela sempre nos deu essa força de gostarmos de nós mesmos, né? Nos valorizarmos, claro, dentro, óbvio, da medida correta, né? Então, para ela, os momentos mais bonitos sempre foram mais que a gente via que ela, né, deixava muito feliz, reunir a família. Então, não só a família, núcleo familiar dela, dos Zildo, os 4 filhos, né, que ela criou, né, muitas vezes sozinha, para que o pai ou o Zildo, né, pudesse viajar, trabalhar, enfim, dos irmãos, dos sogros, sogra, pai, mãe, sempre teve esse, né, tipo assim, um polvo de braços para abraçar e acolher todas as pessoas, assim. Eu me conheci ela porque ela era muito amiga de uma amiga minha que morava em Porto Alegre. E ela vinha passear aqui para visitar a amiga dela. E como me dava bem com a amiga dela, eu tinha boa relação. Aí achei ela simpática, me agradou e acabamos casando. O pai dela era um comerciante lá em Arroio do Meio, e nós tínhamos, aquele tempo, a filial Lacesa, tinha filial, uma fábrica em Lajeado. E eles sempre falavam conosco. Eles tinham relações, ela tinha relação com o meu sócio lá em Lajeado. Aí nós tínhamos contato mais seguido. Aí casamos. Eu não casei logo, eu levei 4 anos de estabilizar e casamos. Aí ela veio morar comigo e vamos ver. Eu viajei muito, tanto com trabalho com produtos internacionais, eu viajava para o exterior e várias vezes ela me acompanhou. Era uma boa companheira, ela falava inglês, falava português e gostava do serviço, porque ela também era contadora e estava habituada a trabalhar no comércio. E nós nos entendíamos muito bem. E naquela época, o casamento era um acontecimento especial. E ela queria que eu esperasse ela no altar. Ela entrou elegante, aquele traje de noiva, foi emocionante. Ela era uma mulher muito alegre e muito carinhosa, que gostava muito de reunir os netos, de reunir a família.
servia uma refeição gostosa, farta, bem coisa de vó, assim. Ela participava de todas as atividades particulares e profissionais. Foi uma grande amiga e companheira. Ao lado da companheira de toda a vida, construiu sua maior riqueza, a família. O casamento foi mais do que união, foi alicerce para cada conquista. Nas memórias de casa cheia, na praia com os filhos e nos gestos de afeto está a essência do homem por trás do empresário. E é no brilho dos olhos, ao falar da esposa, que se revela o Zildo mais verdadeiro, sensível, apaixonado e eterno companheiro. O Zildo sempre foi um dos que propugnavam a evolução tanto na parte, vamos dizer assim, primária da produção de leite, quanto na parte industrial. Ele tinha, vamos dizer assim, contatos externos com fornecedores que davam a ele certas orientações das evoluções mundiais na área de leite. Isso foi levando o Zildo a ter uma outra visão e fazendo com que ele também estimulasse a Lacesa a tais evoluções. No Laticínios Gaúcho, especificamente, o Zildo foi um inovador. Tanto no evento da Danone, trazendo para cá a Danone. Aliás, antes disso, o Zildo foi, aqui no Sul, foi o pioneiro no lançamento de leite em saco plástico. Não havia esse comércio de leite, ele foi um pioneiro. Ele já participava, assim como foi pioneiro em São Paulo, no Brasil, a Laticínios Poços de Caldas e outros que depois vieram na sequência. Lançamos o Yop Light, primeiro iogurte líquido pronto para beber no mundo. A Lacesa não era só a questão do comércio, de vender leite. Ela criou, fazendo um trabalho de fazer assistência ao produtor para ter qualidade no litro de leite que é vendido na época. Então, até hoje isso agora é valorizado, porque os caras não tinham técnica nenhuma. E aí a gente fez convênios com empresas que fabricavam fornecedoras de ordenhadeira mecânica, resfriador a granel, direitinho. E aí melhorou a qualidade do leite. A Lacesa ela foi adquirida pela Parmalat, né? Seu Zildo sempre procurou adequar as fábricas de equipamentos modernos, sempre valorizou os talentos humanos e tinha como regra: vamos reter quem tem capacidade, vamos treiná-los, vamos inovar. Da pequena ideia nasceu um grande legado. A Lacesa não foi apenas uma empresa, foi um símbolo de inovação, trabalho coletivo e visão de futuro. Cada saquinho de leite, cada cliente, cada nova linha de produção foi parte de um sonho maior, construir algo que fosse além dele próprio. O reconhecimento não tardou a chegar. Na Fé Comércio, Zildo se tornou referência, inspiração para jovens e exemplo para os colegas. Sua história não era mais só de família ou da empresa, era também da comunidade, da cidade, da região e do setor. Um homem que desde cedo era um líder, mostrou que a verdadeira fama vem da integridade. Ao longo de sua trajetória, Zildo se destacou também no meio sindical. Ex-presidente do Sistema Fé Comércio RESC, Sesc-Senac, gestão 2010-2014, foi fundador e presidente do Sindilat por 25 anos e também presidiu o Sindi Atacadistas. Atualmente, é vice-presidente do Sistema Fé Comércio RS e membro vitalício da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. O Zildo tem uma importância capital, não só para o cenário do Rio Grande do Sul, como do cenário econômico brasileiro e sindical. Ele é um dos mais antigos colaboradores
do sistema confederativo, federativo e SESC e SENAC nacional. A atividade terciária que ele sempre, com denodo, procedeu e deixou e deixa uma marca indelével. Eu espero que ele ainda, por muito tempo, possa contribuir e nos inspirar. Em situações que exigem muita calma, que exigem boa análise, seu Zildo sempre dizia: o diálogo é a melhor solução para esses assuntos. E como tal, nós praticamos e se pratica ainda hoje. A liderança do seu Zildo é um DNA natural dele. A gente não consegue buscar isso, mas a gente aprende. O seu Zildo sempre foi um visionário, né? Ele trouxe o iogurte para o Brasil, não existia, né? Ele viveu um período, enfim, de transição de uma produção mais artesanal para uma produção mais industrial. Foi ele que buscou, foi até a Europa buscar tecnologias, né? Buscar o desenvolvimento de novos produtos. Então, quando a gente para pensar na importância do seu Zildo, ela é gigantesca, né, para o nosso setor. Eu tenho certeza que hoje o Rio Grande do Sul não seria esse vice-líder ou terceiro colocado, enfim, na produção nacional de laticínios, se não tivéssemos o seu Zildo nos liderando aqui durante aqueles 22 anos. Barriga no balcão e olhos no mundo. E eu diria assim, olha, vamos aprender, a gente sempre aprende com todo mundo. E isso foi para mim um bom ensinamento, eu diria só que praticamente moldou também muitas das minhas atividades. Quando tivemos a primeira reunião aqui, alguém falou no plenário: o sonho de um é um sonho, o sonho de muitos é uma realidade. Esta sede foi o sonho de muitas pessoas lá que ainda estavam no Alberto Bins a partir do ano de 2001, quando todos nós começamos, e aí que conheci o seu Zildo. Vindo para cá, a gente começa um novo tempo da FEComércio do Rio Grande do Sul, nessa nova sede. A nova FEComércio, que foi o fruto da fusão de 5 federações, temos que reconhecer que ele foi um desses abnegados que abriram mão das suas federações. Nós tínhamos 5 federações estaduais, uma delas atacadista, que ele foi o primeiro presidente a renunciar, segundo ele diz, para dar possibilidade de se constituir a nova FEComércio, que ficou a Federação do Comércio, Bens e Serviços, a partir do ano de 2001, com a sua atuação. E conheci-o como uma pessoa que abria portas, um homem muito respeitado. Muitas coisas pareciam impossíveis de se realizar. Quando o seu Zildo entrava em cena, as coisas facilitavam, abriam-se as portas. Até hoje eu tenho nessa conta de um grande homem, um empresário de sucesso, alguém que faz. Então isso eu posso dizer dele com toda certeza. Na época eu trabalhava na FEComércio, né? Então ele sempre questionava essas questões de para que 5 federações, né? Nós temos que unir forças, né? Para unificar realmente os interesses da categoria do comércio. Então ele começou a articular a fusão dessas federações. Isso foi no ano de 2000. Ele foi feito assembleias, mas assim, por trás disso, as articulações políticas e institucionais, ela é muito grande, porque imagina, são 5 presidentes para fazer a fusão virar só um. Então isso é bastante trabalho, né? Ele foi para a mesa, né? Que é a mesa de negociação, né? Então foi um trabalho bastante árduo, né? E ele conseguiu, né? Isso foi realmente um grande feito dele. E aí ele sugeriu o nome do presidente, Flávio Roberto Sabadini, para fazer a próxima gestão já das federações unificadas. E nesse meio tempo, o seu Flávio faleceu, e o que me chamou a atenção na época é que todo mundo tinha o mesmo pensamento. A pessoa que tem que seguir a gestão é o Zildo. E eu acho que para mim a maior inovação dele justamente é essa sede, né? Então, assim, pensar nisso, logicamente, com toda a diretoria que acompanhava ele, mas é pensar muito grande, né? O seu Zildo sempre traz isso para nós. Coragem é uma coisa que ele teve. E atitude, né? Que isso, com certeza. Sempre à frente do seu tempo, Zildo acreditava que inovar
era mais do que modernizar máquinas. Era acreditar nas pessoas, abrir caminhos, transformar ideias em realidade. Sua visão não parava no presente, mas enxergava sempre um horizonte adiante. Seu Zildo me fez uma proposta de eu acompanhá-lo na criação, na reativação da Uniagro, que ainda hoje está vigente, é uma das grandes importadoras de produtos alimentícios do sul do país. E dessa pergunta, digamos assim, desse convite eu aceitei e tive o prazer, há quase 33 anos atrás, de nós fundarmos e iniciarmos atividades da Uniagro, Indústria, Comércio e Produtos Alimentícios, e tivemos um sucesso que continua até hoje. E hoje a Uniagro é uma empresa inovadora, com lançamentos de muitos produtos, com embalagens, com uma série. E prevalece sempre o DNA, que nós implantamos há 33 anos atrás quase. Qualidade, saúde e sabor. Então ele aos 67 anos, ao invés de se aposentar com a venda da Lacesa, ele resolveu empreender. E empreender num ponto, né, voltar às origens, né, claro que não no mesmo momento de origem, quando ele começou na Conceição, mas também trabalhando com frutas secas, né, e especiarias, como ele gosta de falar. Ele não tem um perfil de parar, mas a opção dele foi realmente continuar com algo que acredito que tenha feito bem, né, para ele. Era uma experiência prazerosa ele ter vindo para Porto Alegre e iniciar nesse meio, né. Então ele voltou às origens, não mais numa industrialização da maneira como foi a Lacesa, né, que teve uma magnitude muito importante para o Estado, foi uma empresa de grande importância, mas voltando, né, devagarinho com uma parte de comercialização, valorizando a marca, enfim, que hoje é uma marca já, uma expressão importante aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, no sul do Brasil e crescendo para o Sudeste também. Eu tenho muita motivação para o trabalho. Eu tenho tradição, muitos anos, muitos amigos, fornecedores nacionais e internacionais, meus amigos, e me deram apoio e eu, com o entusiasmo pessoal que eu tenho, quis continuar trabalhando e tocando o negócio. Eu não penso na idade, penso no sucesso. Meus filhos apoiaram, hoje estão participando, e eu tenho confiança do trabalho que nós fizemos até hoje. Eles estão hoje acompanhando e trabalhando juntos, desenvolvendo as operações com sucesso. São 33 anos na Uniagro, sendo que a gente fez desenvolvimentos assim, do produto, colocou a empresa, né? Ela já existia com esse nome, mas não tinha uma atividade tão forte na parte de desenvolvimento de produtos, marca. Ela trabalhava mais com uma coisa, assim, um produto a granel. Eu vim para a Uniagro a convite do Paulo, né, o meu irmão, que ele e o Schneider iniciaram junto com o Zildo, né, a Uniagro, e ele me chamou para ajudar a desenvolver a marca Uniagro, embalagens. Nós estávamos começando a embalar produtos. Acho que como Zildo, eu sou apaixonada pelo trabalho, enfim, entrei e desse projeto foi, né, prolongando. Participei ativamente, então, nesse desenvolvimento de marca, de produtos. E depois de alguns anos eu fui assumindo a gestão, né, da Uniagro, há cerca de 15 anos, junto com o Zildo. E tem sido um período de muito aprendizado, né? Está aprendendo diretamente, bebendo da fonte, da sabedoria. A gente tem que levar uma tradição, legado, né, da família. Eu já sou a terceira geração aqui dentro da Uniagro, né? O Zildo fundou a empresa por uma longa trajetória de negócios, né? A segunda geração que construiu, né, a Uniagro, desde a fundação, ele abriu o negócio para os filhos poderem avançar. E eu já estou aqui há quase 20 anos tocando, então já para nós é um prazer, né, um legado a gente seguir essa tradição familiar, empresarial. Ele sempre trouxe essa questão da nossa importância de manter sempre a ética no trabalho de respeito, sempre cumprir com acordos, com os prazos, né? Então, esse é um dos nossos valores. A gente está
sempre buscando cumprir com o que foi acordado. Acho que o que deixa ele vivo e a longevidade dele está muito relacionado a ele estar com a cabeça ativa. Então, está lendo, está participando, é muito importante para ele. Os guris estão tocando com entusiasmo. Tem a Isabel, tem o Pedro, eles estão tocando. A convivência com o vô, convivia mais intensamente, digamos assim, com mais tempo juntos, especialmente na praia. Quando a gente passava os verões lá, quando a gente ainda... Eu, me refiro a gente, eu, meu irmão e minhas primas, inclusive. Nas férias de verão do colégio, a gente ficava lá com o vô e com a avó Adílis. Passava lá uma boa temporada com eles e tinha essa convivência mais próxima com ele. E aí depois nos eventos de família, né? Teve uma época boa que ele costumava fazer churrasco aos domingos. Tenho boas lembranças dessa época da casa deles na rua Toropi, que, enfim, tinha um pátio, uma churrasqueira lá, meus tios assavam churrasco. Eu tenho lembranças muito doces, muito alegres. Nessa casa tenho principalmente as memórias da avó, do vô e dos primos. A gente, assim, tanto a avó quanto o vô proporcionavam pra gente um espaço de muita brincadeira, de convívio. Todos os fins de semana, o churrasco era coisa sagrada. Eu nunca vou me esquecer quando eu estava no enterro da avó. E eu nunca tinha visto o vô chorar. Na minha vida, nem achei que isso era possível. E eu vi o vô chorando, contando em como foi importante para ele, na trajetória dele, para a família dele e para tudo que ele fez, ter uma parceira, que nem a avó, que impulsionava ele, que dava energia para ele e que acolhia ele nos momentos de dificuldade. A avó Adílis era uma mulher também muito dedicada a trabalhos sociais, trabalho voluntário. Ela dedicava muito tempo dela para incentivar jovens. Ela, tinha o trabalho dela com um jovem escritor. Foi difícil. Mas o seu Zildo é um cara que ele tem muito controle, em geral. Tanto pessoal, nos negócios, tudo. Aparentemente ele não demonstrava muita coisa, mas por dentro a gente sabia que era bem difícil. O momento mais difícil que teve para ele foi a perda da Dona Adílis, com certeza. Ficava muito abatido, e sim, todos os dias, né, ele falava sobre ela. Então foram momentos assim que foram bem difíceis para ele, sabe? E ele ia trabalhar todos os dias. E falava todos os dias. E a gente ia conversando, enfim, né? Porque é a dor do luto, que é uma coisa natural, né? Não foca no problema, foca na solução. Essas coisas assim, são as máximas que a gente aprende. Então, tem problema, vamos trabalhar a solução. Sempre facilitou a coisa. Então, ele passa essa tranquilidade como se trabalha. Dificilmente é uma pessoa que esquenta a cabeça para passar, assim, como enfrentar o dia a dia. Então, isso nos deu muita tranquilidade, assim, de fazer. A calma, assim, a tu enfrentar o dia a dia. A maior parte dos conselhos que o vô me deu já aconteceram assim nos últimos anos, na verdade. Hoje, com 100 anos, o vô acaba ficando um pouco mais quieto, né? Porque ele sempre foi um cara mais quieto, ele sempre foi mais de ouvir do que falar. Mas os conselhos que o vô nos deu sempre foi, acima de tudo, de trabalhar bastante, de constituir família, dar valor à família, e de manter próximo aqueles que te agregam. Estar próximo de pessoas que somam a tua vida, estar próximo de pessoas que te fazem bem e prezar pela nossa companhia e prezar pela contribuição também, tanto para esses amigos próximos quanto pela sociedade. Isso é algo que ele até hoje, nas premiações que ele recebe ainda, ele sempre comenta, de prestar um serviço que devolva acima de tudo, em vez de só trazer para si. Bem como também de comer bem. Comer bem é algo que tu vê que ele faz até hoje.
Então gosto de uma boa comida e de um bom vinho. Com certeza deve ser um dos segredos dele para a sua longevidade. Sabe aquela ideia de aquele pensamento estoico que tem se falado muito hoje em dia de o que não está no meu controle, não vou me estressar pelo que não está no meu controle, né? Eu vou procurar me empenhar. O que eu tiver ao meu alcance para mudar, eu vou me empenhar para mudar, e o que eu não tiver, não vou me estressar por isso. Acho que isso é um exemplo que eu tenho, uma lição de vida que eu tenho dele, de maneira que ele consegue, mesmo em situações de estresse, me parece que ele consegue manter a calma, o autocontrole e, assim, pensar na melhor solução, né? Ele se mantém atual, assim, sabe? Uma coisa impressionante do Zildo também é que ele tem uma memória impressionante, assim, está sempre atualizado as notícias, os números da economia, pergunta para ele sabe de cabeça, enfim, então ele segue olhando para frente. O que tinha mais orgulho é que toda a família deu boa orientação para os seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Vô, meus parabéns pelos 100 anos. É incrível pensar, né? Pode ter chegado nessa idade assim, com tanta saúde, tão lúcido, com tanta energia. Queria te desejar parabéns, né, pelos 100 anos. Acho que é um marco histórico, né? Não é qualquer pessoa que consegue chegar nessa idade lúcida, né? Conseguindo estar junto com as pessoas que a gente ama. Te amo muito, Bis, tá muito legal. Eu adoro aprender italiano com ele e ele é meu amigo e muito amoroso. Zildo, continue sendo o que você sempre foi. Você é uma bênção. Pessoas como você é que o Brasil precisa ter mais. Parabéns, continue firme no seu centenário. O quanto tu não pôde, tanto quanto tu tinha que trabalhar no dia lá atrás, e agora tem esses momentos mais tempo com a gente, né? E com os netos, com certeza. Pai, muito obrigada por tudo, por toda essa convivência, por tudo que tu nos ensinou, por esse legado, né? E é muito bom, né, a gente ter um pai que a gente diz assim, eu sou filha do Zildo Demarque. Eu estou representando quem eu sou por causa dos vários ensinamentos que tu me deu. E muito obrigado por todas as experiências e ensinamentos que tu me deu. Eu queria muito estar aí celebrando 100 anos contigo, que isso é um marco muito grande. Com certeza não são todos no mundo que podem chegar a esse ponto, e eu acho que tu chegou lá pela pessoa que tu é e pela perseverança que tu tem, do teu jeito de ser e a tua disciplina ao trabalho. Isso eu tenho muito respeito sobre isso. Vô, muito obrigado por ter constituído essa família, uma família unida, que independente de todos os teus prêmios que tu tem na tua parede, medalhas, reconhecimentos, vês do discurso ou da entrevista, tenho certeza que no final do dia tu tem o que tu mais preza é a família. E a gente sente isso, a gente sabe disso. Então eu te agradeço por ter construído uma família como essa, ter dado muito amor, carinho, suporte e providenciado tudo que a gente tem hoje. Vô, muito obrigado aí por todos os ensinamentos, muito obrigado por ter construído esse legado, né, empresarial, de ter transmitido bons valores para a família, da importância do trabalho e dessa importância da ética e da construção, né, de que tudo que a gente quer fazer, a gente consegue, desde que a gente se dedique, desde que a gente se empenhe, que a gente busca. O sucesso vem depois de trabalho. Como eu costumo brincar contigo, eu rezo para que eu tenha herdado essa tua genética privilegiada de poder chegar aos 100 anos com essa tua vitalidade, com essa tua lucidez. Parabéns, vamos comemorar. Digamos que nos passou essa gana por viver coisas diferentes, por experimentar os próprios limites. Ele é o meu guru. Vô, eu diria para ele, né? Tu é um exemplo, não por ser alguém inalcançável, mas justamente pela tua ética de respeito e escuta, mesmo em relação a quem é diferente. Eu diria para ele, vô, te amo muito, obrigada. E que bom
que tu existe na minha vida, porque tu é uma grande potência para mim e uma grande inspiração. Hoje, ao completar 100 anos, Zildo Demarque celebra muito mais do que idade. Celebra valores, conquistas e a continuidade de uma história que se multiplica em filhos, netos e bisnetos. Porque o tempo pode passar, mas legados como o dele permanecem. Zildo Demarque, 100 anos de vida, 100 anos de inspiração.